Olá, nós somos a equipe 2 da disciplina de plantações florestais e esse trabalho tem como objetivo apresentar o planejamento silvicultural da espécie Caivorensis no município de Água Boa, no Mato Grosso, para Madeira Serrada. Temos o objetivo de apresentar uma proposta de empreendimento florestal e sua viabilidade financeira. A empresa Nobre de Mogno, nosso empreendimento, está localizada na região de Água Boa, no estado do Mato Grosso. Contará com 90 hectares por ano durante 20 anos. A área total do empreendimento é de 3.108,3 hectares, sendo 1.800 a área de efetivo plantio. Nosso objetivo será maneiro para a serraria. Em relação ao nosso cronograma de atividades, ele vai se iniciar com a compra do terreno em fevereiro de 2026, depois com a regulamentação em março e abril, o talhonamento também em abril e a reestruturação da rede viária em maio e junho. Com as nossas operações de pré-plantio, iniciaremos com a aplicação de herbicida pós-emergente no mês de julho. O princípio ativo utilizado será o glifosato, com a dosagem de 2 litros por hectare, aplicado em área total, com o trator John Deere e a barra Advance 3000, e essa operação deve durar um dia. Depois será feito o controle de formigas no mês de agosto. As iscas que serão utilizadas serão da marca Mirex XD, com o princípio ativo sulfuramida. Uma dosagem de 5 kg por hectare, feito manualmente, e essa operação deve durar 10 dias. Depois será feita a calagem também no mês de agosto, onde será aplicado o calcário dolomítico na quantidade de 2 toneladas por hectare. E essa operação deve durar 12 dias, e será feita com trator com aplicador. Depois será feita a subsolagem com aplicação de herbicida pré-emergente no mês de setembro. Vai ser feita através de subsolador com barra pulverizadora. O herbicida utilizado será o Oxoflorflame, com a dosagem de 2 litros por hectare. E essa operação deve durar 13 dias. O plantio será feito em setembro, deve durar 11 dias e será feito com o chucho. Depois, no mês seguinte, em outubro, será feita a adubação fosfatada na cova, e o replantio no mesmo mês, caso haja necessidade, caso tenha mortalidade maior de 5%. O monitoramento de formigas se inicia no mesmo mês do plantio e se estende por mais 2 meses. E será feita uma reaplicação das iscas, caso haja necessidade. A roçada será feita em dezembro, de forma semi-mecanizada, com roçadeira costal, e deve durar 10 dias. Após isso, na manutenção pós-plantio até o 4º ano, a roçada será feita 2 vezes por ano, em maio e outubro, e a reaplicação de herbicida a cada 3 meses, em março, junho, setembro e dezembro. Optamos por fazer maior volume de reaplicação de herbicida e menor volume de roçadas, para que o orçamento fique mais rentável. O controle de formigas será feito sempre em março, após a revoada de dezembro, e a poda, como é recomendado pela literatura, será feita a partir do 3º ano e a cada 2 anos, até que a árvore atinja 8 metros de altura. Então, no ano 3, 5 e 7 serão feitos nos meses junho e julho, pois são os mais secos. A primeira poda será retirada 1/3 da altura inferior da árvore e as podas seguintes 50%, como é recomendado para a espécie. Cada poda deve durar 13 dias e será realizada com um serrote de poda. Os desbastes serão feitos primeiramente, o primeiro desbaste será misto, com 8 anos de idade, nos meses de julho e agosto, utilizando harvester e forwarder, e deve durar 14 dias. E o segundo desbaste será um desbaste seletivo no ano 12, utilizando esses mesmos maquinários, e deve durar 5 dias, nos mesmos meses, julho e agosto. E, por fim, o corte raso no 20º ano. No cronograma anual, nós conseguimos ver o maior detalhamento das atividades. Os números de 1 a 20 representam as nossas 20 áreas de trabalho, e aqui a gente consegue ver quais atividades vão ser realizadas em quais anos e em quais áreas de trabalho. Esse cronograma se estende até o ano 40, que é onde será realizado o nosso último corte. Olá, sou o Luca e vamos falar agora sobre o fluxo de atividades para o nosso empreendimento. Vamos separar em 3 etapas: preparações iniciais, pré-plantio e pós-plantio. Destrincharemos essas etapas e explicaremos uma a uma. Antes de qualquer plantio, é essencial seguir uma sequência de planejamento e organização. O processo começa com a aquisição do terreno, etapa crucial para garantir que a área seja adequada ao projeto. Em seguida, é feita a definição das áreas de preservação permanente e das reservas legais, respeitando a legislação ambiente vigente. Após isso, são consideradas as demais regulamentações necessárias e é realizado o talhonamento, que é a divisão da área em blocos de manejo. Com essas definições em mãos, parte-se para a reestruturação de estradas e aceiros, fundamentais para o acesso, controle de fogo e organização operacional. Finalizando essas etapas, entramos na fase de pré-plantio, onde as ações práticas de preparo da área começam de fato.
Na fase de pré-plantio, começamos a avaliação da área. Há plantas infestantes? Se sim, é aplicado herbicida pós-emergente. Caso contrário, seguimos para a próxima análise. A área necessita de controle de formigas? Se sim, utilizamos iscas formicidas para evitar danos às mudas e seguimos. Na sequência, avaliamos se o solo precisa de correção. No caso, se o pH do solo estiver abaixo de 5, 5,5. Se sim, fazemos a calagem, fundamental para equilibrar o pH e garantir bom desenvolvimento das plantas. Se não houver a necessidade de correção, passamos direto para a subsolagem, acompanhada da aplicação de herbicida pré-emergente, preparando assim o solo para receber as mudas. Com tudo isso pronto, realizamos o plantio e entramos na próxima fase, o manejo pós-plantio. Entramos agora na etapa de manejo pós-plantio, essencial para garantir o desenvolvimento saudável da nossa Caia vorensis. A primeira ação é a adubação. Após isso, as mudas ficam sob vigia. Se após 2 meses houver mais de 5% de mortalidade, é feito um único replantio. Seguimos então para um ciclo, controle de plantas infestantes e de formigas anualmente, até que o tamanho se estabeleça aos 4 anos, atentando-se à primeira poda aos 3 anos. Após o quarto aniversário, deve-se continuar com o controle anual de formigas, e, mais adiante, são feitas podas seletivas, uma aos 5 anos e outra aos 7 anos, garantindo até 8 metros de madeira limpa. Com 8 anos, acontece o primeiro desbaste. É misto e retira-se quase metade das árvores. Aos 12 anos, um desbaste seletivo que retira meticulosamente um terço do talhão, garantindo o crescimento radial da madeira nobre. Por fim, quando a floresta atinge 20 anos, é feita a venda em pé do talhão, encerrando assim o ciclo produtivo. Com o objetivo de regularizar a propriedade, foi separado 35% da área para a reserva legal. Foi separado 35%, pois a área está situada numa zona de cerrado, dentro da Amazônia Legal. Junto com a reserva legal tem-se a APP, que também faz parte dos 35%, que segue ali o curso do rio. Como pode ver na figura, a nossa reserva legal ela não está totalmente reflorestada, por isso será feito junto um PRAD para que seja recuperado essa área e possa ter ali os 35% de área preservada. As movimentações dentro da área se faz pelas estradas, tanto as principais com 10 metros de largura, tanto as secundárias com 6 metros de largura. Já os acessos para fora da área são as rodovias MT-158, MT-240 e a BR-158. Ainda tem-se a previsão da construção de uma ferrovia, a FICO, em 2026, que pode facilitar ainda mais o transporte da madeira para outros lugares do país, outros estados do país. Além dos 35% destinado à reserva legal, a área também foi dividida em 20 talhões, com 90 hectares por ano de produtividade e áreas para benfeitoria, como barracões, casas de máquina e pátio para classificação de tórias. Vamos falar de desbaste. Usando o programa Sismógrafo disponibilizado pela Embrapa e assumindo 98% da sobrevivência das mudas, foram chamadas curvas de incremento e crescimento médio para definir os momentos ideais de desbaste. Aos 8 anos, o primeiro desbaste é feito. É misto e retira toda a terceira linha e 25% das árvores restantes. Aos 12, o segundo desbaste seletivo retira um terço das árvores do talhão. Como dito anteriormente, para ambos os desbastes foram considerados os de Harvester Komatsu 911 com cabeçote C93 para derrubada, traçamento e desgalhe, e Forwarder Komatsu 855 para o baldeio. As máquinas levam juntas 14 dias para concluir o primeiro desbaste e 5 para o segundo. Por mais que as curvas se cruzem novamente, optamos por não fazer mais desbastes, garantindo mais árvores para a venda final. Aos 20 anos, é estimado que o DAP médio chegará a 42,1 centímetros para os 24.120 módulos africanos dentro do talhão. Nos rendimentos operacionais. Para a aplicação de herbicida pós-emergente, terá um rendimento esperado de 200 hectares por dia. Será contratado um funcionário que levará meio dia para realizar. Para o controle de formigas, 3 hectares dia, serão contratados 3 funcionários que levarão 10 dias. Subsolagem e herbicida pré-emergente, 1,14 hora hectare, um funcionário, 13 dias. Calagem, 1 hora hectare máquina, um funcionário, 12 dias. Para o plantio, adubação de cobertura e replantio, temos um rendimento esperado de 800 mudas por dia, levando a contratação de 9 funcionários, que levarão 11 dias.
exceto para o replantio. Serão contratados 4 funcionários, conforme a demanda. Para a roçada, temos um rendimento esperado de 0,4 hectare-hora, sendo contratados 3 funcionários que levarão 10 dias. Para as podas, a primeira poda, 0,8 hectare-dia, 9 funcionários e 13 dias. A segunda poda, 0,7 hectare-dia, 10 funcionários, 13 dias. A terceira poda, 0,55 hectare-dia de rendimento, 13 funcionários levarão 13 dias. Para os desbastes, para o primeiro e o segundo, terão um rendimento esperado de 2.645 árvores por dia. Serão contratados 3 funcionários. Para o primeiro desbaste, levará 14 dias e o segundo 5. Os custos de desbaste: harvester e forwarder. Para o primeiro desbaste, terão um custo de R$ 177.406 e levarão 14 dias. Para o segundo desbaste, harvester e forwarder terão um custo de R$ 75.511 e levarão 5 dias. Meu nome é Sofia e eu vou falar sobre a prognose de produção do empreendimento. A prognose de produção também foi feita pelo software Sysmogno, e ela estima as receitas obtidas que serão importantes para a análise econômica que veremos à frente. A pequena tabela refere-se aos preços de venda da madeira, lembrando que a madeira irá ser vendida em pé e não beneficiada. Esses valores são baseados em pesquisas de mercado e dados do Instituto Brasileiro de Florestas. Eles foram usados para estimar os lucros dos desbastes e corte final. A primeira grande tabela diz respeito ao volume obtido no primeiro desbaste. Os volumes estão classificados conforme o uso da madeira, definido a partir de sortimento. Nota-se que o maior volume se encontra na classe de serraria 3, seguido pela serraria 2, em torno de 35 metros cúbicos por hectare. O volume de serraria 1 foi zero, pois as árvores ainda não atingiram o diâmetro mínimo necessário. O total obtido no primeiro desbaste foi de 7.947 metros cúbicos no talhão. O lucro do primeiro desbaste, então, seria de R$ 16.564.860 para cada talhão desbastado. O segundo desbaste obteve um volume menor. Seu maior potencial se encontra para a classe de serraria 2, sendo de 31,7 metros cúbicos por hectare. O total obtido com o segundo desbaste no talhão é de 4.914 metros cúbicos. Para o segundo desbaste, nós temos R$ 11.466.990 por talhão. Já no corte raso, o volume se concentra na serraria 1, que é a melhor classe de serraria e o intuito de venda principal do empreendimento, alcançando 273,8 metros cúbicos por hectare para a classe de serraria 1. O total de volume obtido no corte final aos 20 anos por talhão é de 29.871 metros cúbicos, um valor bem alto. E estimamos, por isso, um alcance de R$ 73.527.165 para cada talhão colhido. Agora falando sobre a análise econômica do empreendimento, então, primeiramente, o nosso horizonte de planejamento foi de 40 anos, onde ao fim desses 40 anos, então, as atividades se encerram. E para o fluxo de caixa, os custos foram baseados em pesquisas de mercado atualizadas e referências técnicas do setor florestal, e as receitas foram estimadas a partir da prognose de produção que foi descrita anteriormente. Então, com base no fluxo de caixa, a gente obteve os seguintes indicadores econômicos, que estão na tabela abaixo. Primeiramente, o valor presente líquido, VPL, foi de R$ 194.046.315,73. A taxa interna de retorno, a TIR, de 13,34%, a razão benefício-custo, de 2,6%, e o valor anual uniforme equivalente de R$ 15.523.704,26. Todos esses cálculos utilizaram a taxa mínima de atratividade de 8%, e a gente pode ver que os indicadores econômicos obtiveram resultados positivos. A partir do estudo desse empreendimento, podemos constatar sim sua lucratividade e viabilidade para a região de Água Boa, no Mato Grosso. Agradecemos sua atenção até então ao nosso projeto.